E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês, ó, tanto que eu usei a camisa da Semana Cultural de vocês. Vejo que todos estão bem, a gente está se acompanhando aí pelo grupo, os três grupos que formaram, um do sexto, um do sétimo e um do oitavo. Tomara que esse período de pandemia ele tenha passado, ele tenha ficado assim para trás. Fico muito feliz. Se Deus quiser, em setembro a gente retorne, a gente possa ficar próximo, essa pandemia está passando. E eu quero muito parar com esse negócio de estar gravando aula. Me desculpe, mas é bom, mas agora eu quero estar perto de vocês, eu quero estar cada um de vocês, pra gente poder se divertir junto, tá, pessoal? E aí, pessoal, o tema de hoje a gente vai dar uma continuidade sobre lutas, tá? A gente vai falar sobre lutas, continuando. E hoje terá um trabalho, tá, pessoal? No final, nós teremos um trabalho. E eu vou falar só no final como é que é esse trabalho. Ele não é difícil, ele é fácil, tá? Porém, precisa um pouquinho de carinho de vocês. Aí também vai ter duas características no final que eu vou dizer sobre o trabalho, tá bom? Então vocês vão ter que ir aí assistir a nossa aula e no final vocês vão ver como é que é esse trabalho. E vocês vão ver que é bem interessante e bem legal para que vocês possam fazer, tá? Ele não é difícil, só basta vocês quererem, tá? Então a gente vai começando essa aula. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela. Pronto. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o Taekwondo. A gente vai falar sobre as lutas agora. A aula passada a gente falou sobre o contexto geral das lutas, né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre cada luta, as mais importantes ou as mais conhecidas. E não vai falar em todas elas porque infelizmente a gente não consegue falar sobre todos, né, nesse período de aula. Nós vamos tentar falar um pouquinho de cada um. É um pouquinho só, não é aquelas coisas grandes também do mundo, tá? Então o Taekwondo, o Bruce Lee falou, se você acredita que uma coisa é impossível, você tornará impossível. Então, se você acredita que ela é impossível, infelizmente ela vai ficar impossível. Agora, se você achar que ela é possível, você consegue transformar ela possível, tá? Vamos lá. Então, o Taekwondo. O Taekwondo é uma arte marcial coreana. Então, aí, quem gosta de BTS, essas coisas aí, já sabe que tem uma arte criada aí por esse país aí. Cuja pronúncia em português é Taekwondo. Significa a arte de arte de usar as pernas e as mãos. Então, o Taekwondo é a arte de usar as pernas e as mãos. Ele é um esporte olímpico, tá? E no Brasil nós temos a Lavínia, eu acho, que é a lutadora de Taekwondo, e tem mais outro cara que eu não me lembro o nome também. Ele é dois lutadores, a Lavínia ela foi medalha de bronze nas Olimpíadas e isso foi muito bem nessas Olimpíadas, né? E aí é uma arte que combina práticas tradicionais, técnicas básicas de defesa pessoal, armas e toda a sua filosofia enquanto arte marcial. É esportiva, treinamento voltado para competições, adotando técnicas e treinamentos esportivos. Moderno e de alto desempenho. Para alguns autores, esta arte surgiu há aproximadamente 1.300 anos, para outros 1.800 anos ou mais. Segundo Kim, em 2000, chegou ao Brasil em 1970. Então nós já temos aí em torno de 50 anos, né, já de arte marcial no Brasil, aproximadamente. O código de honra deles é obedecer ao rei, respeitar os pais, lealdade com os amigos, nunca recuar antes ao inimigo, ante ao inimigo, só matar quando não houver alternativa. Então, sempre quando houver alguma alternativa para eles, eles não têm que matar, só quando não houver mais nenhuma, ou eu ou a pessoa. Agora a gente vai falar um pouco sobre o karatê, tá? Então aí a Larissa Guerra, ela fala o seguinte: sonhe, apesar das ilusões. Caminhe, apesar dos obstáculos. Lute, apesar das barreiras. E acima de tudo, acredite em você. Então, aí é uma frase muito, é feito muito massa. Então, você tem que acreditar em você, mesmo em todas as dificuldades, mesmo que tudo tá ali abalando. Isso é uma frase boa até pra mim, que eu tô tendo algumas dificuldades. Então, muito massa. Então, vamos lá. O karatê.
Literalmente significa mãos vazias. Então, Karatê Do é caminho das mãos vazias, tá? Essa é a tradução definitiva. É tradicionalmente uma arte marcial japonesa desenvolvida em Okinawa, no norte do país. Pessoal, Okinawa ele é uma localidade, um território que ele fazia parte da China e fazia parte do Japão. Na Segunda Guerra Mundial, ele passou a Okinawa a dizer que ele era chinês. Depois passou a dizer que era japonês. Depois chinês e hoje Okinawa é do Japão. Então, o karatê ele tem traços do chinês como do japonês, tá? Okinawa era uma região estratégica pela facilidade de relação comercial entre Japão e China, como eu acabei de dizer. Os habitantes dessa região sofriam influência direta da cultura chinesa, inclusive a entrada das artes marciais locais, entendeu aí, né, pessoal, que eu acabei de dizer? Então, ele não sabia se a arte marcial ele tanto era chinesa como era japonesa, mas o karatê ele é japonês. Tanto como o Juji Funakoshi, que foi o criador do karatê Shotokan, ele treinou na academia do sensei Jigoro Kano, Shihan. Jigoro Kano, quando criou o judô, ele criou um instituto chamado Instituto Kodokan, que eu vou falar já já sobre isso. E aí o Okinawa ele não tinha um local para dar aula, então ele pediu para o Jigoro Kano, ou foi a convite do Jigoro Kano, para ele ministrar aula lá. Então o karatê e o judô eles são muitas irmãs, são duas artes irmãs e claro, são duas artes muito bacanas japonesas, tá? Logo para muitos, o karatê é de origem chinesa e para outros de origem japonesa. Por volta do século XVII, essa arte já havia se modificado o suficiente para se identificar como japonesa. Chegou ao Brasil no século XX, trazido por imigrantes japoneses. Lembrando que o Brasil é o país onde tem mais imigrantes japoneses, é a colônia japonesa fora do Japão, tá? Então claro, mais em São Paulo. O treinamento do praticante de karatê é uma mistura de princípios físicos e mentais que podem ser resumidos em esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar um intuito de esforço, respeito acima de tudo. Nesta arte são utilizados vários tipos de golpes, como socos, pontapé e joelhadas para vencer o oponente. E apresenta também técnicas de projeção, imobilização e tudo tipo de bloqueio. Isso é mais por causa do judô, certa parte de mobilização. Utiliza apenas armas de combate naturais, como em visão, as mãos, braços, pés e inteligência, tá ok? Agora o judô. Aqueles que nada fazem e esperam algum tipo de vitória estão enganados, pois a vitória é dos que lutam, dos que agem, dos que sonham. A vitória é dos que se arriscam para alcançar o alto da montanha, guerreiro da luz. Então isso é bem legal, né, essa frase. Então vamos lá. O judô. O judô é uma arte marcial esportiva, foi criado no Japão em 1882 pelo professor de educador físico Jigoro Kano. Como eu falei já para vocês, Jigoro Kano é o pai da educação física no Japão, tá? Ao criar essa arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, o espírito e a mente. Esta arte marcial chegou ao Brasil no ano de 1922, em pleno período da imigração japonesa. Então, a mesma coisa que aconteceu com o karatê aconteceu com o judô. Eles vieram através da imigração japonesa. As lutas do judô são praticadas num tatame de formato quadrado de 14 a 16 metros de lado. Cada luta dura em torno de até 5 minutos. Hoje não, hoje dura só 4 minutos, tá? As lutas só duram 4 minutos. Se for pro Golden Scores, aí é livre, tempo livre, que é o ponto de ouro. Vence quem conquista o Ippon primeiro. Se ao final da luta nenhum judô conseguiu o Ippon, vence aquele que tiver vantagem. Isso era antigamente, eu vi esse texto. Não é mais vantagem. Se não tiver nenhum ponto, vai pro Golden Score, que é o ponto de ouro. Princípio do esporte.
condicionamento físico, alimentação equilibrada, treinamento regular e desenvolvimento da resistência, da agilidade e do equilíbrio. Espírito de luta, manter o equilíbrio emocional, direcionar a energia evitando ações precipitadas, impulsivas e irracionais. Atitude moral autêntica, humildade, autocontrole, autoconfiança, generosidade e cooperação social. Kung Fu. Existem derrotas, mas não existe o sofrimento. Um verdadeiro guerreiro sabe que ao perder uma batalha está melhorando a sua vida de manejar a espada. Saberá lutar com habilidades no próximo combate. Paulo Coelho. Então o cara é inteligentíssimo. Então o Kung Fu é a mais antiga de todas as artes marciais. O Kung Fu é um dos mais antigos conhecidos, tá? É a origem na China, sendo que o registro histórico mais antigo relata o Kung Fu da de 2674 a.C. A arte marcial surgiu a partir da observação dos movimentos dos animais. Então ele ficava olhando, viu o movimento do tigre, o movimento da cobra, e aí ele criou o Kung Fu. Por isso que tem os catis de cada estilo de animal. A história do Kung Fu é misteriosa e mistura lendas com a realidade. A arte marcial foi aprimorada e modificada devido às diversas épocas e dinastias nas quais foi sendo estruturada. O Kung Fu foi aprimorado ao longo dos séculos e vários estilos foram desenvolvidos, como, por exemplo, o estilo da águia, do dragão, da China, do bebo, da garça branca, do macaco, do Shaolin do Norte, do leopardo, entre outros, como também da cobra que eu falei, tá? No Kung Fu podem ser utilizadas armas que normalmente só podem ser usadas por aqueles que já apresentam uma boa habilidade ou agilidade nas mãos. São inúmeras armas desconhecidas, como o facão, o Satin Kan, que é 3 cabos ligados na corrente, que é como se fosse um muchaco, só que são com 3 cabos. Espada imperial, que é a mais reta, o bastão e a lança. Filosofia do Kung Fu. A filosofia resiste na importância entre a harmonia e a ordem natural das coisas. A filosofia talvez seja melhor simbolizada pelo antigo símbolo Tai Yosta, Yin e Yang, que é o Yin e Yang, né, que é aquele preto e branco, aquele símbolo. Nenhum lado do símbolo é maior em tamanho e muito menos importante do que o outro. Um dos lados devem estar em perfeito equilíbrio, ambos os lados devem estar em perfeito equilíbrio, ou o todo é afetado. Estes se refletem também na prática do Kung Fu. Deve-se somente atingir o grau de mestre quando todos os elementos da vida de uma pessoa estiverem em equilíbrio. Exige do seu praticante esforço extremo e disciplinar. Então vamos para o próximo. E a capoeira, para a gente finalizar. A história da capoeira começou no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos, fazendo produtos de açúcar no Nordeste brasileiro. Muitos desses escravos vinham das regiões da Angola, também colônia portuguesa. Os angolanos na África faziam muitas danças, sons e músicas. Então eu já falei um pouco sobre capoeira nas primeiras aulas nossas remotas, né? Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizavam o ritmo e os seus movimentos da sua dança africana, adaptando como os estilos. Como eu falei, eles mascaravam a luta através da dança, né? Segundo Adriano Fernandes, em 20 de 3 de 2012, não existe registro de existência da capoeira ou qualquer outra forma familiar ao mesmo no continente africano. Em 1966, Enis Pena Mariano Enizil esteve em Angola pesquisando uma possível origem da capoeira, chegando à conclusão que ela era inteiramente desconhecida lá. Que entre os eruditos, que é entre os nativos, a cuja festa religiosa é a dança dos guerreiros assistiam.
O nome capoeira é de origem tupi e significa mato ralo ou mato rasteiro, de pequeno arbusto. É lugar preferido dos negros para o jogo. Tem como pensamento filosófico o respeito com o próximo, com a natureza e com os mais velhos, que são as músicas. A capoeira é um diálogo do corpo, um verso quando um meu parceiro não tem mais resposta para me perguntas, que é o mestre Moraes falou. A filosofia da capoeira contribuir para a formação de valores humanos e éticos, baseando no respeito, na socialização e na liberdade, através do trabalho que valorizam a cultura brasileira. Tudo isso busca fortalecer e engrandecer o capoeirista no seu caráter digno à valorização da pessoa. Ainda tem o boxe. O boxe não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente, assim como se ganhar. Então a Rock Balboa falou isso no filme, tá? Então, o boxe como um desporto já é conhecido e praticado em várias décadas e sua origem remota a Creta em 1500 a.C. Começou por ser praticado na Grécia e na Roma e por algum desporto muito violento e desumano, pois os lutadores enfrentavam-se até a morte. Eita, que isso é difícil, hein? Este tipo de luta foi abordado mais tarde pela primeira vez no Olimpíada em 668 a.C. Tratou-se de 23 edições dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os lutadores utilizavam faixa de couro nas mãos para proteger os dedos e lutavam até que um deles caísse inanimado ou admitisse a derrota. Com a queda, o Império Romano perdeu-se um pouco da cultura do boxe, mas tudo leva a crer que ele continuou a ser praticado, visto em sua prática foi assinalada no fim do século IX, no sul da Inglaterra. Depois de um período mais conturbado, em que se assistiu a qualquer evolução da modalidade, o boxe popularizou na Inglaterra a partir do século XVII. Muitas coisas mudou no boxe depois que foi regulamentado para o desporto. Ficou menos violento, considerando a ser utilizado com luva, proteção de dentes, diversos pesos e categoria. Público separado por atleta e round de curso de 3 minutos. O boxe chegou ao Brasil com imigrantes alemães e italianos no século XIX e início do século XX. Então, pessoal, eu não vou falar sobre MMA porque não vai dar tempo, tá bom? Depois a gente fala sobre MMA na próxima aula. Então eu peço encarecidamente obrigado. Agora eu vou falar um pouco do trabalho. Vocês vão escolher alguma dessas artes que eu falei e vão fazer um vídeo praticando ela. Se eu escolher o judô, vou fazer um vídeo praticando judô. Se eu escolher o karatê, vou fazer um vídeo fazendo karatê. De 3 minutos. Tá? 3 minutos. E aí vocês vão publicar na rede social de vocês, mandar pro Classroom e vão marcar o Colégio Lima Nogueira. Se vocês marcarem o Colégio Lima Nogueira, fazer tudo isso, fez o vídeo, ganha de 0 a 10. Marcou o Colégio Lima Nogueira, tem 1 ponto a mais na média, tá ok? Então isso vai ser o trabalho, um vídeo aí praticando alguma dessas lutas, e aí eu quero que vocês mandem pra mim, tá bom? Um beijo, um abraço, saudade de vocês, meu amor. Cheiro!